Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, que você esteja feliz e que você esteja aprendendo cada dia mais com o nosso Mestre e com o nosso ensinador Espírito Santo. Hoje, neste vídeo, eu quero falar com você sobre o que é uma batalha espiritual e como nós podemos vencê-la. E este entendimento mudará totalmente as nossas vidas e nos capacitará em Cristo Jesus sermos vitoriosos nas nossas batalhas espirituais. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga e estou aqui aprendendo a cada dia mais com o nosso Mestre Jesus, com o nosso ensinador Espírito Santo, essas revelações maravilhosas que o Senhor deixou em sua palavra. Se você é novo aqui no canal, eu gostaria de pedir a você que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe essa mensagem e deixe aqui nos comentários o que essa mensagem tem abençoado a sua vida. Então, vamos começar com o nosso caderninho de oração. Hoje eu coloquei aqui 2 versículos para que nós possamos pedir ao Senhor essa bênção em oração. Estamos orando a palavra de Deus e sabemos que vamos receber do Senhor a resposta. Então vamos lá. Em Jonas, capítulo 12, versículo 13, diz assim, em Jó, perdão. Jó, capítulo 12, versículo 13 diz: Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. E em 2 Coríntios 4:4 diz: O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vamos lá. No primeiro versículo, nós vamos pedir para Deus conselho e entendimento, porque a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Nós precisamos ser aconselhados por Deus, precisamos de entendimento para poder entender a palavra. Quando nós entendemos, nós somos fortalecidos pela palavra e capacitados por Deus a vencer aquilo que Ele mesmo prometeu em sua palavra. E em Coríntios, eu quero ressaltar aqui que o Deus desse século, ele faz o quê? Ele cega o entendimento dos descrentes. Olha como isso é sério. Cegar o entendimento é fazer com que a pessoa não consiga entender, não consiga compreender a palavra de Deus. E quando ela não compreende, ela não é fortalecida. Ela não guarda a palavra dentro do coração. E assim, ela não consegue vencer as batalhas. Mas hoje nós vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê conselho e que tire toda a cegueira espiritual do nosso entendimento. Então, vamos para o nosso assunto. O que é de fato uma guerra espiritual, uma batalha espiritual? Onde foi estabelecida essa guerra? Aonde começou essa guerra? Essa guerra, ela começou lá no início, lá em Gênesis, que foi onde tudo começou. Lá em Gênesis, nós vemos a primeira vez o evangelho sendo pregado, e o evangelho sendo pregado pelo próprio Deus. Olha só o que diz lá em Gênesis 3, capítulo 15. Diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Aqui nós podemos perceber que está uma guerra travada. O próprio Deus disse: Eu porei inimizade, ou seja, entre você e a mulher vai ter guerra. A vida inteira de vocês vai ser guerra. Por que Deus está falando isso? Porque foi a sentença que ele colocou sobre a serpente. Mas ele já tinha sentenciado também o homem, ele já tinha sentenciado Adão e também Eva. Adão, ele falou, maldita é a terra por sua causa. E a mulher, ele falou, para você eu vou multiplicar suas dores de parto. Por que tudo isso? Por causa da desobediência. Deus, ele tinha dado, quando ele criou Adão, ele deu uma ordem para Adão. E ele falou, olha, você pode comer todos os frutos que existem nesse jardim, mas você não pode comer do fruto do conhecimento, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então, o que aconteceu? A serpente, que simboliza Satanás,
vai e tenta a Eva cai e depois que Eva cai, ela dá o fruto para Adão, Adão vai lá e come. A partir desse momento, entrou a morte no mundo. Não existia morte. Ninguém, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para que morrêssemos. Nós somos criaturas eternas. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. A partir dessa desobediência, entra a morte. E o que Deus fez? Deus fez um plano redentivo para nós. Deus fez um plano para que mesmo que nós morrêssemos, nós pudéssemos depois viver e viver eternamente com Ele. E é justamente aqui que começa toda a guerra espiritual. Aqui começa toda a batalha entre nós, que somos filhos de Deus, que estamos no reino da luz, e o reino das trevas. E preste atenção aqui nessa segunda parte do versículo que diz assim: Este ferirá a sua cabeça. Este ferirá a sua cabeça, aqui Deus já estava dizendo que o Senhor Jesus, que iria vir da descendência da mulher, que era Jesus Cristo, ele iria derrotar totalmente a serpente na cruz. A cruz do Calvário foi a nossa vitória. Ali, Jesus venceu Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Então, esse versículo, ele quer nos mostrar que nós já temos a vitória em Cristo Jesus. A batalha, então, ela existe por quê? Ela existe por causa da desobediência. Mas a cruz é o momento definitivo onde Cristo vence as trevas. E ele não faz isso sem martírio. Então, não há redenção sem morte, sem entrega e sem humilhação. Em Cristo e em obediência, nós podemos vencer a batalha espiritual. Mas uma última pergunta ainda fica nos indagando, né? A gente entende que tudo isso que foi explicado, mas ainda muitas vezes nós nos sentimos em batalhas e não nos sentimos vitoriosos e nem triunfando, como diz a palavra. A gente sente que estamos perdendo a batalha. E por que acontece isso? Mesmo que Jesus Cristo tenha triunfado. Lá em Efésios 2, 1, 2 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu vou repetir. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ainda outro. Gênesis 3,14 diz: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então, voltamos de novo lá para Gênesis. O que sustenta a serpente? A serpente é sustentada pela desobediência do homem. Serpente aqui é um arquétipo. O que quer dizer um arquétipo? Arquétipo é uma figura, é uma linguagem figurada para dizer que a serpente era Satanás. Então, o homem foi criado do quê? O homem foi criado do pó da terra. E ao pó ele vai voltar. O próprio Deus fala lá em Gênesis para o homem que ele o criou. Você é pó e ao pó voltará. E qual é a matéria-prima do homem? É pó.
Então, o que é que sustenta a serpente? O que sustenta a serpente é as obras da carne, da desobediência do homem. Cristo já venceu. Foi dada toda a autoridade a ele nos céus e na terra, como diz Mateus 28:8. Mas Satanás, ele continua atuando sobre os filhos da desobediência, da rebeldia e da carne. Então é isso que sustenta o poder da serpente nas nações. Que o Senhor nos abençoe com entendimento, que nós possamos entender que nós só vamos vencer as batalhas espirituais quando estivermos em Cristo, tendo o mesmo sentimento de Cristo, nos desvaziando de nós mesmos e nos fortalecendo em Deus e na obediência à sua palavra. Muitos estão sendo derrotados nas suas batalhas espirituais, porque não estão observando a palavra de Deus, não estão colocando em prática a palavra de Deus para poder ser vencedores em suas batalhas. Isso é muito sério. Não adianta nada nós sermos religiosos. Nós precisamos ser realmente como Cristo foi. Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. Ele desceu aqui na terra, se fez homem, para poder mostrar para nós como que nós deveríamos viver o evangelho. E está escrito na palavra cada detalhe que Cristo fez aqui, para nós seguirmos o mesmo modelo. Então, se você quer ser vitorioso em suas batalhas espirituais, você precisa desvaziar-se de si mesmo, se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele dará vitória. Mas uma última coisa que nós precisamos saber, que nos dará vitória sobre Satanás, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Mas antes de resistir, nós temos que nos submeter a Deus. É isso que eu acabei de falar. Em obediência a Deus e em Cristo Jesus, nós vamos conseguir resistir ao diabo. O diabo, ele é vencido com resistência. Quando ele começar a te tentar, quando ele começar a jogar aquele monte de seta na sua mente, e ele vê que você está resistindo ele, que você declara a palavra de Deus, que você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, quando ele começar a perceber isso, ele vai fugir de você. A própria palavra diz, ele vai fugir de você. Ele vai entender que na sua vida e na minha vida ele não tem mais vez. Então que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos garanta a vitória em Cristo Jesus. Eu quero terminar com um versículo que diz, que está lá em Efésios capítulo 6, do 11 ao 12, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a sua luta não é contra a carne e não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que possamos entender de uma vez por todas que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. O que isso quer dizer? Não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. Ela é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Essa é a nossa luta. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Ela não é contra pessoas. Que nós possamos entender isso e que nós possamos resistir ao Satanás. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser observadores da sua palavra, ser aprendiz da sua palavra, ser praticantes da sua palavra,
E assim, nós vamos nos submeter a Deus, como está dizendo aqui em Tiago, e nós vamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha clarificado a sua mente e te fazer entender que o Satanás ele só é sustentado, ele ainda só atua aqui, ele só tem poder porque nós estamos indo cada vez mais para os desejos da nossa carne. Nós estamos indo cada vez mais para a rebeldia contra Deus. Nós estamos indo cada vez mais para a desobediência. Desobedecer, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas todos nós somos pecadores, nós desobedecemos. Sim, eu concordo com você. Nós somos pecadores, nós desobedecemos, mas a palavra de Deus nos dá um conselho para isso. Ela diz assim, que se nós nos arrependermos, o Senhor, Ele nos dá o perdão. O que nós não temos tido é uma vida de arrependimento. E como nós não temos tido uma vida de arrependimento, nós temos dado poder a Satanás. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida e a sua vida que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A partir de hoje, cai da nossa vida toda batalha espiritual, porque a partir de hoje nós vamos nos posicionar em Cristo Jesus. Nós vamos pegar a nossa identidade de nação eleita, nós somos eleitos, nós somos escolhidos do Senhor e nós vamos glorificar o nosso Deus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, não se vence Satanás ficando gritando com ele para ele sair. Lógico que a gente precisa sim falar para ele sair, mas o que vence Satanás é a submissão a Deus e a resistência a ele, e vestindo toda a armadura de Deus. Depois você vê lá o que é as armaduras de Deus. Uma delas é a verdade. Nós precisamos andar na verdade. Hoje em dia, a mentira ficou normalizada no meio das pessoas, né? Todo mundo dá uma mentirinha ali. Mas a palavra de Deus diz que a primeira peça da armadura é a verdade. Andar em verdade. Quando nós andamos em verdade, o Satanás, ele não tem como nos acusar. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração e que possamos, em nome de Jesus, ser vitoriosos nas nossas batalhas espirituais. A receita está aqui. Eu respondi o que é uma batalha espiritual e como nós podemos vencer a batalha espiritual. Nós só podemos vencer esvaziando-nos de nós mesmos, nos submetendo a Deus e resistindo ao diabo e vestindo toda a armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.